Olá, meu nome é Sabrina e eu sou estudante do curso superior de Design Gráfico do IFPE Campus Recife. Meu orientador é o professor Eduardo Souza. Bom, para começar, o meu plano de trabalho é o uso da tipografia nos artefatos gráficos do design de produção, a caracterização do povo hobbit nos filmes da série O Senhor dos Anéis. Bem, para começar, é importante entender que a dimensão visual no cinema é essencial para a construção da história e dos personagens que compõem o mundo projetado na tela, pois é isso que nos permite visualizar o pensamento ao mesmo tempo que ele é vivido. Para Machado, a linguagem visual do cinema opera a partir dos mesmos elementos básicos do design gráfico. Junto ao diretor e ao diretor de fotografia, o designer de produção é responsável por dar coerência ao filme. E o primeiro filme a inaugurar esta função foi E o Vento Levou, quando o diretor de arte do filme manteve toda a coerência visual da trama, mesmo com a troca de diretores. Desde então, a função do designer de produção tornou-se mais abrangente. No design gráfico, a tipografia é a área de conhecimento que compreende o uso e o desenho dos símbolos que representam visualmente a linguagem falada. A tipografia como voz da mensagem não está apenas ligada à fala, mas também está relacionada ao olhar, à cultura e à organização de um povo. Isso significa que as diferentes características sociais e culturais de grupos, povos, regiões e etc. influenciam não apenas a linguagem falada, mas também a linguagem escrita, o que justifica a existência de diferentes alfabetos ao redor do mundo no decorrer da história. Logo, os artefatos gráficos se relacionam com a cultura material em que são produzidas, revelando aspectos do mundo em que foram feitas. Neste plano de trabalho, associamos o design gráfico e audiovisual por meio dos estudos tipográficos, analisando assim as identidades, contextos e características visuais das tipografias utilizadas no audiovisual. A nossa principal justificativa é a relevância da área tanto acadêmica quanto profissionalmente no Brasil. Trabalhos recentes associam a prática à investigação, entre os quais Machado é um bom representante. Além disso, o design de produção se diversifica na prática profissional. Quando executado na pós-produção, tem uma tradição associada à abertura de filmes, que hoje desdobra-se no motion design, sobretudo para redes sociais, em que o conteúdo de vídeo tem a melhor performance. Essa é uma atividade intimamente associada ao design gráfico. Assim, a pesquisa deverá também capacitar os pesquisadores de iniciação científica a desenvolver uma prática reflexiva e imbricada à pesquisa. Bem, o objetivo geral do meu plano de trabalho é analisar os artefatos gráficos do povo hobbit do universo cinematográfico de O Senhor dos Anéis. Já os objetivos específicos são: 1. Mapear as expressões tipográficas do povo hobbit no universo cinematográfico de O Senhor dos Anéis. 2. Compreender o processo do design de produção em O Senhor dos Anéis. 3. Explorar procedimentos para uma abordagem de pesquisa visual como ferramenta no design gráfico. Bom, no cinema, nunca vemos qualquer cadeira em um filme, mas aquela cadeira que comunica aspectos específicos por meio de sua forma. Uma das principais competências do design de produção é interpretar histórias em artefatos físicos compreensíveis e que comuniquem por meio de metáforas poéticas em um nível intelectual, inconsciente, psicológico e emocional. Hoje, o fenômeno das narrativas transmídia tem aumentado a importância e a construção de mundos narrativos, na mesma medida em que o design de produção busca lhes dar coesão. E um grande exemplo disso é justamente os filmes do universo de O Senhor dos Anéis, dirigido por Peter Jackson, baseado nas obras de Tolkien. Durante a produção, Peter Jackson orientava sua equipe a imaginar que tudo aquilo foi real e que eles estavam recriando para as telas uma história real e não apenas uma fantasia. Para tornar isso o mais possível, Jackson fundou a Weta Workshop, onde toda a cultura material de cada um dos povos foi cuidadosamente considerado. Segundo McDonnell, os desenhos dos artistas Alan Lee e John Howe eram então transformados em várias esculturas. O design dos anões era quadrado, rígido, angular e afiado, enquanto que o design élfico era mais elaborado, delicado e elegante. Já o design de Hobbiton tinha que ser caseiro, aconchegante, familiar e acolhedor.
Esses aspectos foram muito importantes para distinguir cada raça e cultura umas das outras, com suas histórias e estéticas. Foi tudo isso que tornou possível que a trilogia de O Senhor dos Anéis parecesse tão real e tão bem produzida até hoje, e mais tarde também dando continuidade a esse universo nos cinemas com a trilogia O Hobbit. Portanto, consideraremos que as formas visíveis da linguagem, como um reflexo da cultura e da sociedade da qual elas fazem parte, como respostas às circunstâncias externas e ao pensamento dos povos. Uma pesquisa visual preliminar já demonstra a permeabilidade entre as referências históricas e as características do povo hobbit no universo narrativo, apontando para um repertório utilizado no processo de design de produção. Para estruturar essa investigação, utilizaremos os princípios da metodologia visual crítica delineada por Rose. Segundo o autor, a imagem pode ser pensada em 4 instâncias: na sua produção, na própria imagem, em sua circulação e em sua recepção, quando encontra os seus espectadores. Dessa maneira, este trabalho analisará as instâncias da própria imagem, auxiliada por sua produção e circulação. Os estudos de recepção não serão abordados nesse escopo devido à sua particularidade metodológica. Assim, buscamos explorar procedimentos que contribuam para uma pesquisa visual, a fim de delinear a relação entre o repertório visual com o projeto realizado e a coesão visual dos artefatos gráficos com os outros aspectos do design de produção que dão coesão ao mundo narrativo. Bem, esperamos que este trabalho deve contribuir para a pesquisa, ensino e formação profissional. Em pesquisa, deverá estabelecer procedimentos para uma abordagem visual que enfatize a importância do repertório na atividade do designer, tomando como caso específico a área do design de produção. Este trabalho contribuirá também no ensino. Ele apresentará casos concretos em que o design gráfico foi associado ao universo cinematográfico. Esses exemplos poderão ser usados em sala de aula nas disciplinas relacionadas ao audiovisual no próprio curso superior de design gráfico do IFPE, como História do Cinema ou Produção Digital, ou em outros contextos pedagógicos. Por fim, devido à relevância dessa área no mercado de trabalho, conforme mencionado na introdução deste plano, a formação dos discentes envolvidos neste trabalho também deve ser considerada um resultado da pesquisa. Já que a atividade do design de produção se utiliza de procedimentos de pesquisa e análise visual no cotidiano, é importante salientar a permeabilidade entre essas práticas. Aqui segue um quadro com o cronograma do meu plano de trabalho. Bom, é isso e obrigada pela atenção.